Se você é fã de histórias de terror, prepare-se para conhecer casos reais de licantropia que vão fazer você tremer de medo. Essas histórias são assustadoras e perturbadoras, mostrando que a crença na transformação de humanos em lobos ainda é presente em algumas culturas e subculturas. Um dos casos mais famosos é o de Peter Stump, também conhecido como o lobisomem de Bedburg. Foi um fazendeiro alemão que viveu no século XVI. Ele se tornou conhecido por ser um suposto lobisomem, que aterrorizava a região de Bedburg, na Alemanha. De acordo com os relatos, Stump teria feito um pacto com o diabo e se transformava em um lobo gigante durante a noite para atacar e matar seus vizinhos, incluindo mulheres e crianças, que ele devorava. Ele também foi acusado de cometer incesto com sua filha e de praticar canibalismo com seus próprios filhos. Em 1589, Stump foi capturado e submetido à tortura, durante a qual confessou seus crimes. Ele foi condenado à morte e executado publicamente junto com sua filha e sua amante, que também teriam participado dos crimes. O caso de Peter Stump é considerado um dos mais famosos de licantropia na história, e muitas das histórias contadas sobre ele podem ser consideradas lendas e exageros. Outro caso chocante é o de Jean Grenier. Foi um homem francês que viveu no século XVII e foi acusado de ser um lobisomem em 1603. De acordo com os relatos da época, Grenier teria se transformado em um lobo depois de ter sido mordido por um animal estranho enquanto caminhava na floresta. Após essa transformação, Grenier teria começado a atacar e matar crianças e animais na região de Gasconha, na França. Ele também teria sido visto em algumas ocasiões caminhando pelas ruas como um lobo. As autoridades locais começaram a investigar os ataques e, após vários testemunhos, acusaram Grenier de ser o responsável pelos crimes. Ele foi preso e torturado para confessar sua culpa, e acabou admitindo ter feito um pacto com o diabo para se transformar em um lobo. Grenier foi julgado e condenado à morte, sendo queimado vivo na fogueira em praça pública em 1603. O seu caso é lembrado como um exemplo da caça às bruxas que ocorreu na Europa durante a Idade Média, quando muitas pessoas foram acusadas de praticar a magia negra ou de se transformar em animais, como lobisomens. Hoje em dia, o caso de Jean Grenier é considerado uma lenda e muitas das histórias contadas sobre ele podem ter sido exageradas ou inventadas. Mas a história não acaba por aí. Manuel Blanco Romazanta foi um homem espanhol que nasceu em 1809 e se tornou conhecido por ser um dos casos mais famosos de licantropia na história. De acordo com os relatos, Romazanta teria se transformado em um lobo e matado várias pessoas na região de Galícia, na Espanha, durante o século XIX. Romazanta era conhecido na região como um vendedor ambulante, que viajava de cidade em cidade vendendo produtos como tecidos e objetos de couro. No entanto, em 1852, ele foi preso após ser acusado de assassinar uma mulher chamada Vicenta Gomes. Durante o julgamento, Romazanta afirmou que havia sido amaldiçoado por uma bruxa, que o teria transformado em um lobo. Ele alegou que não se lembrava dos assassinatos que havia cometido, mas que quando estava na forma de lobo sentia um grande desejo de matar. Apesar de muitas pessoas na época acreditarem que Romazanta era um lobisomem, as autoridades não aceitaram essa explicação e ele foi condenado à morte. Mais tarde, Romazanta confessou ter assassinado pelo menos 13 pessoas e ter usado partes de seus corpos para fazer objetos de couro, como sapatos e malas. O caso de Manuel Blanco Romazanta é lembrado como um dos mais bizarros e assustadores da história da Espanha e é considerado uma das melhores evidências de que a licantropia pode ter uma base psicológica e ser uma manifestação de transtornos mentais. Temos também o exemplo de licantropia feminina. Marie-Jeanne Vallée, também conhecida como a Besta de Gévaudan, é um dos casos mais famosos de licantropia na história. Ela nasceu em 1764 em um pequeno vilarejo na França e, segundo relatos, teria se transformado em uma fera que atacava e matava várias pessoas. Os primeiros ataques ocorreram em 1764, quando uma criatura começou a atacar pessoas na região de Gévaudan, no sul da França. A fera, descrita como um animal grande e feroz, atacava principalmente mulheres e crianças e muitas vezes arrancava a garganta das vítimas. Os ataques continuaram por vários anos e causaram pânico na região. Marie-Jeanne Vallée foi uma das pessoas que foram suspeitas de ser a Besta de Gévaudan.
Ela era uma garota solitária que vivia com sua família em uma cabana na floresta e tinha habilidades incomuns com arco e flecha. As autoridades locais acreditavam que ela era a fera que estava causando os ataques e iniciaram uma caçada para capturá-la. Violet foi capturada em 1767 e levada a julgamento. Ela negou ter sido a fera, mas foi condenada e executada publicamente. No entanto, os ataques continuaram por mais alguns anos depois de sua morte. Embora nunca tenha sido provado que Marie Jane Violet era a besta de Gévaudan, o caso continua sendo um dos mais intrigantes e misteriosos da história da licantropia. Alguns acreditam que ela era apenas uma vítima inocente de um tempo em que a crença em criaturas sobrenaturais era forte, enquanto outros continuam a suspeitar que ela era a verdadeira fera que aterrorizou a região de Gévaudan. Além dos lobisomens sanguinários, temos o caso Benandanti, que se refere a um grupo de pessoas que acreditavam ter o dom de se transformar em lobos para lutar contra as bruxas durante a noite. Este grupo de indivíduos se reunia em certas noites do ano, geralmente na véspera de grandes festas religiosas, para lutar contra as forças do mal e proteger suas aldeias e comunidades. Essas pessoas, que se consideravam Benandanti, do italiano bons andantes, eram geralmente camponeses pobres do norte da Itália e eram muito respeitados em suas comunidades. Eles acreditavam que seu dom era dado a eles por Deus e que, se não lutassem contra as bruxas, suas aldeias e culturas seriam destruídas. Os Benandanti acreditavam que, durante as noites em que se transformavam em lobos, suas almas deixavam seus corpos e viajavam para um reino espiritual onde lutavam contra as bruxas. Se vencessem, as colheitas seriam abundantes, os animais saudáveis e a comunidade próspera. Este caso é interessante, pois os Benandanti não eram considerados ameaças à sociedade e não eram perseguidos pelas autoridades da época, pois eram vistos como benfeitores de suas aldeias. Sua crença e prática, no entanto, foram condenadas pela Igreja Católica, que os considerava hereges e bruxos. O caso Benandanti é um exemplo intrigante de como a crença em licantropia e outras formas de metamorfose foram uma parte importante da cultura e crença popular na Europa durante séculos, e como as pessoas interpretavam e explicavam as forças da natureza e as lutas entre o bem e o mal. Mas com certeza, o caso Bischoff Bray Road é um dos casos mais famosos de licantropia ocorridos nos Estados Unidos na década de 1980. No entanto, muitos relatam que avistamentos da criatura continuam até os dias de hoje, tornando o caso ainda mais assustador por ser recente. Os avistamentos ocorrem principalmente na área de Bray Road, em Wisconsin. As pessoas que afirmam ter visto a besta a descrevem como uma criatura parecida com um lobo, com pelos castanhos e olhos brilhantes. Algumas testemunhas alegam ter visto a criatura em pé sobre as patas traseiras, como um ser humano. Há relatos de que a besta tem cerca de 2,5 metros de altura e é capaz de correr a uma velocidade incrível. Os depoimentos sobre o Bischoff Bray Road são inúmeros e vêm de diversas pessoas. Por exemplo, em 1989, uma mulher chamada Doristine Gibson afirmou ter visto a criatura enquanto dirigia para casa. Segundo ela, a besta ficou em pé na frente de seu carro e olhou diretamente para ela antes de fugir para o mato. Outro depoimento assustador é o de um homem chamado Scott Bray, que em 1999 afirmou ter encontrado pegadas estranhas na neve enquanto caçava na área de Bray Road. As pegadas eram grandes e tinham a forma de uma pata de lobo, mas eram maiores e mais largas do que as de um lobo normal. O fato é que, apesar de todas as teorias e explicações sobre o caso Bischoff, a verdade é que muitos ainda acreditam que essa criatura assustadora continua a vagar pela região, aterrorizando as pessoas que por acaso cruzem seu caminho. Essas histórias de licantropia são assustadoras e perturbadoras, deixando-nos a pensar sobre a natureza humana e sobre as crenças que nos levam a cometer atos tão terríveis. Elas ainda nos fazem questionar se a lenda dos lobisomens não é algo mais do que uma simples lenda, e se essas criaturas podem realmente existir em nosso mundo. Se você é corajoso o suficiente, assista a este vídeo e conheça os casos mais famosos de licantropia da história. Mas tome cuidado, pois depois disso, a noite pode ser assombrada por pesadelos.